TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo agora, são 3h03 e você vai ver a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Hoje na pauta, a inovação de tecnologias de baixo carbono. Acompanhe na presidência do vereador Paulo Gaspar. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Hoje temos a segunda reunião extraordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia. O nosso convidado é o Adalberto Maluf, da BioID. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu quero agradecer aqui ao corpo técnico da Câmara, que está nos auxiliando no dia de hoje, todos que nos assistem em casa, e aqui temos também o Daniel Biscola, que representa o gabinete aqui do Paulo Gaspar, também o Guilherme, do gabinete do vereador Carmo Luiz. Lembrando que temos também na comissão a vereadora Paola, o vereador Paulo Haddad e o vereador Arnaldo Salvetti. Gostaria de abrir a palavra primeiro para o Guilherme e para o Daniel, se eles quiserem falar alguma coisa. Na sequência, a gente passa para o Adalberto. Boa tarde, estão me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Boa tarde, presidente Paulo Gaspar, Adalberto, Albiscola. Nesse ato, eu estou representando o vereador Carmo Luiz, e ele não pôde estar presente, mas vou estar acompanhando a reunião e desejo uma ótima reunião a todos. Obrigado, Guilherme. Daniel? Obrigado, presidente. Queria cumprimentar o vereador Carmo na pessoa do Guilherme, cumprimentar também o Adalberto, e estou ansioso aí pela explanação do Adalberto, que tivemos o prazer de conhecer recentemente lá na BID. Lembrando que no final da palestra do Adalberto, nós poderemos abrir a perguntas para quem quiser participar através do chat da TV Câmara. E, como disse o Daniel, estivemos recentemente visitando a convite do Adalberto a BioID, que é uma empresa que trabalha aí com alta tecnologia, energia limpa, fabricando painéis de energia solar fotovoltaica, trabalha com, não sei se eu vou falar corretamente, mas montando chassis de ônibus elétricos, altíssima tecnologia, tem outros veículos elétricos que eles importam também, que a BioID é da China, né, chinesa. Enfim, ele vai poder explicar melhor, mas a gente ficou muito impressionado com as instalações, porque nem parece uma fábrica, né? Tamanha estética, limpa, sem ruídos, não parece um cenário de fábrica, não parece um cenário de um laboratório, de um escritório, onde a tecnologia ali você vê que é altíssima, e todos que trabalham ali, sim, super à vontade, não parecem operários assim, operando máquinas, coisas do tipo. Então é realmente impressionante, é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. E então deixo a palavra para o Adalberto, porque a BioID, a gente sabe que é uma das pioneiras no mundo aí em termos de energia limpa, e a gente sabe que através da mídia eles têm participado de diversas frentes aí de debates, de ideias com o Poder Executivo. Aí recentemente até a gente ouviu a notícia que existe um estudo para um modal que vai ligar o aeroporto de Viracopos com um projeto de restauro ali da estação do Parque Ferroviário, que hoje está ali a Estação Cultura, o trem intercidades, todos esses assuntos que incluem aí um modal tão importante, que é o modal ferroviário, e agora com um estudo aí oferecido pela BioID para nos mostrar aí os desafios, né, para conseguir fazer um projeto dessa envergadura, enfim. Então eu vou deixar para o Adalberto fazer aí, ficar à vontade para explanar todo o seu potencial, suas ideias, e no final depois a gente abre aí as perguntas. Obrigado, Adalberto, pela presença, fique à vontade.
Primeiro, eu queria agradecer ao presidente Paulo Gaspar por essa oportunidade, né? E cumprimentar todos os vereadores e assessores que estão nos vendo hoje. Um debate tão importante, né? Discutir ciência, tecnologia, novas tecnologias no contexto das indústrias do futuro. O Brasil hoje vem num momento ainda saindo da crise econômica e certamente o novo desenvolvimento que a gente busca, ele parte de pensarmos uma indústria cada vez mais eficiente, inovadora, antenada com essas grandes revoluções mundiais. Então, eu agradeço essa oportunidade, né, em nome da BYD, uma gigante de tecnologia mundial, que tem 2 fábricas aqui em Campinas, empregando quase 500 pessoas, empregos diretos. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, falando um pouco mais da empresa, né, falando um pouco aí desses temas. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Depois só me confirma que deu tudo certo. Maravilha. Então, deixa eu só ver aqui. Eu achei, ótimo. A BYD, ela é o sonho, né? Build Your Dreams, uma empresa de sonhos. Ela é o sonho de um pesquisador do governo chinês que viu a China há 30 anos atrás começando a crescer, e que ele achava que para ela poder crescer tinha-se que criar logo do início um ecossistema de emissão zero. Então, a energia solar, as baterias para armazenar energia e a mobilidade elétrica, né? Então, esses 3 grandes sonhos foram fundamentais desde o início para a missão da empresa de descarbonização das nossas vidas, né? A gente acredita muito nessa geração de energia limpa através dos painéis solares. A Agência Internacional de Energia sinaliza que em poucos anos a energia solar fotovoltaica cresce para ser a principal fonte de crescimento do mundo, já é a maior fonte de crescimento nos últimos anos. E a gente vê isso pelo crescimento da empresa, né? A BYD tem um crescimento exponencial aí há muito tempo, basicamente pelo sonho do nosso fundador, que foi o cara que inventou as baterias de lítio moderna, mais baratas. Então, a gente começou como fabricante de baterias, há 25 anos de pesquisa atrás, quase 5 mil patentes somente nessa área. Transformamos na maior fabricante de bateria, com mais de 40 fábricas espalhadas pelo mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem nossas 3 operações aqui em Salvador e em São Paulo, e agora, mais recente, a nossa fábrica lá em Manaus. E, basicamente, o que a gente acredita é que esse futuro de baixo carbono ele vai transformar cada vez mais as nossas vidas. Então, como líder mundial dos veículos elétricos, né, de novas energias, de bateria, mais de 30 mil patentes, a gente vem trabalhando cada vez mais por esse futuro mais integrado, né, mais aberto. Por isso, a abertura, por exemplo, de todas as plataformas dos nossos veículos para empreendedores e todos que possam crescer. Inicialmente, a gente se consolidou muito como fabricante de bateria e depois de celulares. A BYD ajudou a fazer essas revoluções dos celulares, dos smartphones, o Motorola, Nokia, todos aqueles primeiros celulares. Até hoje, 2 em cada 10, né, 20% dos celulares do mundo têm tecnologias da BYD, na fabricação de celular, de tablet, de computador. E só para mostrar que a gente vê o crescimento, né, o que impacta isso hoje de crescimento a nível mundial. A gente está falando aí 24 bilhões de dólares, né? Mais de 120 bilhões de reais. E isso mostra muito como as empresas de inovação e tecnologia são. A gente está falando de crescimentos exponenciais, né? Então, por isso a importância da gente, em especial aqui no contexto brasileiro, identificar essas indústrias do futuro para poder estar sempre buscando. Então, de bateria, virou fabricante de componentes, depois de celular, tablet, computador, carro elétrico, trem. Quer dizer, essa evolução tecnológica que faz um crescimento muito grande. A gente tem essas fábricas hoje aí espalhadas aqui em Campinas, né, fazendo projetos pelo Brasil todo. E, basicamente, o que a gente acredita é que a eletrificação ela começa primeiro em algumas soluções urbanas que você tem um alto uso de energia ou um uso mais recorrente. Então, em ônibus, em fretados, táxi, logística, né, o que a gente chama dos 7 setores convencionais. Também os 4 setores off-road, né, que seriam portos, logística interna, aeroportos, mineração. São setores onde a eletrificação veio primeiro porque eles têm um grande consumo de energia. E também, em geral, porque o governo
tem como regular em relação a esse tema, e foi isso que a gente viu a nível mundial. E toda vez que você fala de eletromobilidade, você tem que pensar de onde vem a nossa energia, né? Então, esses painéis aqui, por exemplo, lá num projeto da ENGIE francesa, lá no Rio Grande do Norte, foram fabricados aqui em Campinas, um dos primeiros parques integrando aí solar com eólica do Brasil, né? Então, todos nós campineiros podemos ter muito orgulho aí de ter feito parte disso. E a gente produzia aqui inicialmente os módulos mais convencionais do mercado, né? Aquele policristalino, depois evoluindo para o mono, né? Os últimos 5 anos o governo chinês subsidiou muito as células de alta eficiência, o que fez com que o mercado rapidamente fizesse essa transição do poli para o mono. Também alguns produtos importados de tecnologias diferentes. E basicamente o que a gente acredita é que a sustentabilidade de uma fábrica aqui, a única maneira da gente conseguir realmente ter um impacto maior seria fazendo pesquisa e inovação aqui. Então, desde o início, né, a gente faz parte do PADIS, que é o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores. Então, com parcerias com a Unicamp, Instituto Eldorado, e ajudando a financiar laboratórios, pesquisas aplicadas, e mais recentemente, trazendo aqui para o Brasil pesquisas de alta complexidade, né, com células tandem, de perovskita. A gente acabou de inaugurar 3 milhões em maquinários de semicondutores, quer dizer, no top da tecnologia mundial, tentando desenvolver aplicações aqui no Brasil. A nossa parceria começou muito com a Unicamp, deu um erro aqui nas imagens, mas mostrando o laboratório da Unicamp, né, que foi o nosso primeiro, próprio laboratório de performance que a gente fez, de caracterização elétrica, ótica, né, de protótipos, seja no nosso, seja junto com a Unicamp, e uma usina experimental, onde a gente acredita que será possível aperfeiçoar, tropicalizar algumas dessas tecnologias internacionais para o contexto brasileiro. A maior parte dos módulos solares são feitos lá fora, de alguma maneira eles refletem as questões climáticas lá do hemisfério norte. Então, o nosso objetivo com essa usina experimental é realmente tentar avançar um pouco da agenda de desenvolvimento de materiais, novas aplicações e soluções aqui. Porque quando a gente vê a nível mundial, né, esse aqui é um dos relatórios do TRVP, a tecnologia solar fotovoltaica ela vem mudando muito, uma velocidade muito grande. Se a gente pega ali qualquer uma dessas tecnologias, seja o número de busbars, seja a célula inteira ou half cell, né, as células do tipo mono tipo P, tipo N. Então, é um setor com alto desenvolvimento tecnológico. As células fotovoltaicas, por exemplo, foram desenvolvidas lá pelo Bells Institute, né, há mais de quase 100 anos atrás. Mas você vê que são muitas tecnologias que foram se desenvolvendo e algumas acabaram saindo melhores do que outras. Então, a importância da pesquisa e desenvolvimento é porque a gente nunca sabe para que lado a tecnologia se consolida. Por isso que você tem que ter essa possibilidade de estar pesquisando e desenvolvendo para poder seguir junto com o mercado nas principais tecnologias, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, as tecnologias PERC, né, que são essas camadas reflexivas que você faz na célula, o desenvolvimento de novos materiais, e é o que a gente vem pesquisando hoje aqui junto com o Instituto Eldorado, junto com a Unicamp, tentando desenvolver essas novas aplicações para o futuro, e a gente vê na prática aí o ganho que isso dá, por exemplo, quando a gente olha o crescimento do setor, dos bifaciais, dos monos e a redução do custo dos sistemas como um todo. Então, a gente já teve os primeiros resultados dessas nossas pesquisas aqui, né, de fazer novas técnicas para manufatura avançada, os próprios testes de confiabilidade e durabilidade nas câmaras climáticas, né? Nós compramos um maquinário para a Unicamp e a Unicamp tem hoje a principal câmara climática do Brasil, né? Eu acho que é a única aqui no Hemisfério Sul, que ajuda a ter dados reais de performance, de condições do clima brasileiro, e isso é muito bom na tropicalização das tecnologias. Um exemplo aqui de um parque, por exemplo, que a gente tem aqui no estado de São Paulo, da AES, também com módulos fabricados em Campinas. E toda vez que a gente fala de energia solar fotovoltaica, de eólica, né, das renováveis, a gente tem que pensar o armazenamento de energia também,
Essa é uma das aplicações que mais cresce. Esse aqui é dentro da nossa usina laboratório, ali do lado do CPQD, da Unicamp, que já é uma aplicação real lá na CEMIG, em Uberlândia. E cada vez mais a gente vai ver as baterias se consolidando como uma maneira de estabilização dessa intermitência das renováveis. Então, a gente tem o sol gerando ali durante o dia, abastece essa bateria, das 6 às 9 da noite, a bateria volta a jogar energia para a rede, o que de alguma maneira faz com que as renováveis possam ser cada vez mais fontes confiáveis de fornecimento de energia. A gente tem muito sol durante o dia, muito vento durante a noite, então as baterias fazem essa ponte. E o Brasil tem uma condição energética muito favorável, né? A gente tem uma matriz hídrica muito forte, as eólicas, a solar e os biocombustíveis, e a biomassa, e todos eles são complementares, seja nas estações do ano, seja durante o dia. Então, de alguma maneira, o Brasil tem muito a ganhar com a consolidação do armazenamento de energia, sejam as grandes baterias, as pequenas baterias, né, que a gente vê para a casa das pessoas, sistemas off-grid, como, por exemplo, aqui essa aplicação lá na Ilha do Cardoso, que retirou muitos geradores diesel, né? Você está falando de um lugar que gerava um impacto ambiental muito grande. Hoje as tecnologias se consolidaram. Aí, entrando na parte da mobilidade, que foi o grande primeiro foco, aqui nós temos uma fábrica de ônibus elétricos em Campinas. O ano passado o mundo atingiu aí 600 mil ônibus elétricos em operação. A gente tinha mais de 64 mil em operação. A BYD foi a primeira grande montadora a lançar caminhão elétrico, então frotas comerciais sempre foi o nosso foco. E a gente vai ver a eletrificação na mobilidade começando por esses setores onde você tem um alto consumo de energia. Então, os caminhões de lixo, de mineração, caminhões de entrega urbana. Primeiro porque eles emitem poluentes nas cidades, né, fazem muito ruído nas cidades, então é cada vez maior a preocupação dos governos de reduzir a emissão de poluentes. Um estudo do professor Paulo Saldiva, lá da Universidade de São Paulo, mostra que, no caso brasileiro, ônibus e caminhão representam 10% da frota, mas, na prática, eles representam até 50% da emissão de material particulado. Então, se você consegue reduzir a emissão de caminhão e de ônibus, que são 10% da frota, você acaba com 50% da poluição. Né? No caso brasileiro, por exemplo, quem mora aqui na região metropolitana de Campinas perde, ou de São Paulo, né, 3 a 3 anos e meio de expectativa de vida em relação a quem mora em Curitiba. Né? Quem mora, por exemplo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, perde 8 anos de expectativa de vida. A gente está falando de um impacto muito grande na saúde pública, custos estimados de mais de 250 milhões por ano, impactos que vão além do tema da poluição. Por exemplo, estudos que a gente viu agora esse ano, a Universidade de Siena, que fez lá na região de Milão, diferentes bairros de Milão, mostrou que cidades mais poluídas chegam a ter 2,5 vezes mais mortes por Covid do que cidades não poluídas. Outro estudo de Harvard, também foi feito em Nova York, chegou a conclusões muito parecidas. Então, a gente vê que morar numa cidade poluída gera uma debilidade no sistema cardiorrespiratório, de imunização das pessoas, o que permite com que a Covid, por exemplo, a gente tenha um impacto muito maior. Então, a gente vê cada vez mais o preço das baterias caindo, as aplicações e os modelos aumentando a nível mundial, os veículos leves para passageiros também vêm crescendo significativamente. A BYD é a maior vendedora e fabricante de carro elétrico na China nos últimos 8 anos, que é o maior mercado do mundo. Fomos a maior do mundo por 6 anos, né? Até nos últimos 2 anos aí a Tesla nos passou. E a gente foi a segunda empresa do mundo a passar de 1 milhão de carros elétricos vendidos, o que mostra como essa revolução vem caminhando muito rápido. E à medida que os veículos elétricos leves reduzem o custo da bateria, a gente tem um aumento de densidade energética, de autonomia, retiram-se muitas das barreiras. Por exemplo, esse veículo Tang, que é uma SUV nossa, tem 600 quilômetros de autonomia. Então, você tira um pouco daquele gargalo que a gente tinha de quanto tempo de autonomia, onde eu vou recarregar o veículo.
veículos cada vez com design mais arrojado, buscando a conectividade, né? Esse aqui é o nosso carro elétrico mais vendido na China atualmente. Então, o veículo elétrico autônomo conectado do futuro, ele pretende substituir o celular, o smartphone, como centro da vida das pessoas, né? Quando a gente fala de um veículo 5G, a gente está falando de máquinas conversando com máquinas, carro conversando com carro, conversando com a infraestrutura urbana, prevendo as atitudes do pedestre, tem a melhoria de segurança, a melhoria de conectividade, é o desenvolvimento de um ecossistema de inovação muito grande além do veículo, né? Quando a gente fala também do setor metroferroviário, que avançou muito em função da redução do custo das baterias, como essa nossa aplicação aqui, o SkyRail ou o Sky Shuttle. Esse aqui é um projeto nosso de Chongqing, que foi o primeiro sistema metroferroviário nosso, assim, de Sky Shuttle, 100% autônomo. Então, tem ali motorista, né, tudo autônomo, 5G, conectando com a cidade. Então, a gente vai ver essas aplicações cada vez mais entrando nas nossas cidades. E o que a gente vê é que existem hoje alguns processos de transformação muito fortes no setor automotivo e no setor energético. O Fórum Econômico Mundial, lá em 2018, tinha feito esse relatório sobre o papel dos veículos elétricos nas cidades inteligentes, e ele já dizia que a eletrificação do transporte vai ser a terceira principal tendência do setor elétrico, junto com a descentralização e a digitalização. Então, na prática, a gente vai ver que esse veículo elétrico ele vai ser o centro de uma nova mobilidade urbana, com veículos mais autônomos ou semi-autônomos e economias cada vez mais compartilhadas, e nesse sistema elétrico descentralizado e digital, como que empoderando o consumidor a saber quanto ele consome de energia, quais equipamentos na sua casa ele consome mais, como ele pode gerar energia própria, né? A geração distribuída é hoje a que mais cresce no Brasil e no mundo. Espero que isso continue, né? Hoje está pela 11ª vez na pauta do Congresso Nacional a votação do marco regulatório da geração distribuída. Espero que continue, é o segundo item da pauta, mas a gente viu os lobbies aí da ineficiência com muita força nas últimas semanas para retirar esse marco regulatório. Então, o Brasil está um pouco nessa indefinição, que de alguma maneira iria contra o resto do mundo, quer dizer, o mundo inteiro financiando, subsidiando, apoiando as energias renováveis, né, a geração distribuída, e aqui no Brasil a gente com essas indefinições aí propostas de taxar o sol e outras iniciativas que não é bem taxar o sol, né, mas taxar o uso da rede, mas que espero que a gente consiga chegar num consenso importante para continuar construindo esse setor, que é o que mais gera emprego, né, a energia solar é a que mais gera emprego por megawatt instalado. Então, quando a gente fala dessa casa conectada, dessa rede inteligente, né, do papel do veículo elétrico que vai ter nessa nova rede, cada vez mais integrada, a rede elétrica não é mais aquele modelo antigo, né, da grande geradora, uma linha de transmissão, a distribuição e o consumidor. Hoje, com a possibilidade de cada um gerar a sua própria energia, você tem um consumidor que ele também é um gerador, né? Então, ele tem um status diferente do que aquele que simplesmente consome. Então, quando a gente fala alguém vai abrir um shopping, um condomínio, alguma casa, você vai ser um consumidor, obviamente, você tem que pagar todos os custos da rede, né? Agora, se você também pode gerar a sua própria energia, você contribui para o sistema de uma maneira diferente. Então, ele não pode ser taxado da mesma maneira que aquele que só consome, né? Se eu gero energia na minha casa, jogo na rede, meu vizinho consome, é muito melhor para todo mundo, porque basicamente meu vizinho está consumindo sem perda de energia. Hoje, 17% da energia gerada no Brasil é perdida. Ela é perdida nas redes de transmissão e distribuição, né? Então, esse consumidor proativo, pro-consumer, que vai ter um papel muito importante do veículo elétrico, das baterias de segunda vida em toda a rede, ele vai criar uma nova realidade e hoje no mundo existe aqui um grande número de empresas, de startups, buscando criar soluções e tecnologias para as aplicações diferentes em todas essas áreas. Existe uma efervescência muito grande do mundo das startups ao redor do setor elétrico, do automotivo, da geração distribuída, das cidades inteligentes, da recarga, do blockchain.
Então, espero que a gente também consiga participar desse processo, né, desse ecossistema de inovação muito grande, que caminha, por exemplo, para a energia como um serviço, a mobilidade como um serviço. Hoje, as novas gerações não querem mais comprar carro, né? O que elas querem é consumir o serviço mobilidade. Então, o que a gente vê é que os setores que são eletrificados, a gente não volta atrás. Isso a gente tem como muitos exemplos na nossa vida, né? Tudo que a gente eletrifica, ele traz benefícios muito grandes para todos. Então, cada vez mais a gente vai ver novos sistemas, novas operações, tecnologias novas que estão permitindo com que esse sistema mais descentralizado, mais descarbonizado, seja uma realidade maior nas nossas cidades. E o que a gente vê é que existem políticas públicas muito consistentes a nível mundial, em especial o ano passado, com a Covid, a gente teve um crescimento muito grande das políticas de reconstrução das economias pós-pandemia, com foco na economia verde. Então, o Plano Europeu Verde, né, o European Green Deal, foi o primeiro aprovado em março do ano passado, um foco gigantesco em buscar a neutralidade de carbono em 2050, descarbonizar 75% das emissões de energia, de edificações, da mobilidade, mais de 700 bilhões de euros para criar essas tecnologias do futuro. Depois a gente viu ali os governos como na Alemanha, né, colocando mais 20 bi de euro para a indústria automotiva, a França mais 8 bi, depois um plano de mais 100 bi para criar essas tecnologias para a transição ecológica do futuro. Isso está fazendo com que hoje a Europa tenha esse foco muito grande nas indústrias de baixa emissão, nas indústrias da economia de baixo carbono, e provavelmente a gente vai ver uma briga tecnológica muito grande entre a Europa, Estados Unidos e China, brigando pelo desenvolvimento dessas indústrias. E no caso europeu, a gente vê muito a importância dos padrões de emissão, das regulamentações do poder público, de reduzir os níveis de emissão de poluentes para conseguir atingir essas metas. Algo que, por exemplo, no Brasil nós não temos, né? O Brasil não tem política ambiental a nível nacional, a gente não tem política industrial para essas tecnologias do futuro, não temos padrões de eficiência energética, né, para veículos pesados, os nossos padrões de emissão de eficiência energética para leves são relativamente tímidos. Então, isso me preocupa muito, em especial com um acordo de livre comércio, Mercosul-União Europeia, onde, subsidiados e incentivados pelo governo, as indústrias europeias caminham para ser cada vez mais eficientes e desenvolvidas tecnologicamente, e nosso parque produtivo vai ter que concorrer e competir com elas sem ter os mesmos instrumentos. Então, a gente corre um risco muito grande de ver uma aceleração nessa desindustrialização precoce dos segmentos estratégicos, que são grandes emissores de poluente. Como aqui o caso, por exemplo, do Clean Act agora nos Estados Unidos, o plano de infraestrutura do Joe Biden, que está lá no Congresso, 2,3 trilhões de dólares, né? 2,3 trilhões. Então, são 620 bi em infraestrutura para veículo elétrico, 560 bi para atualização das redes de energia, de água e moradias sustentáveis, 480 bi para subsídios e pesquisa e desenvolvimento, 200 bi para banda larga, capacitação para o emprego do futuro, e também 400 bi aqui para assistência a idosos, deficientes, nessa política que se estabeleceu na Europa e nos Estados Unidos do Leave No One Behind, né? Não deixar ninguém para trás. Quer dizer, as novas tecnologias, o investimento na indústria do futuro tem que ser feitos para todos, mas a gente não pode deixar alguns para trás e simplesmente só focar nessas coisas do futuro. Assim como a gente vê na China, o 14º Plano de Desenvolvimento, aprovado agora, considerado ali pelo Nicholas Stern, aquele economista britânico, como o Plano de Desenvolvimento Sustentável do século, né? Hoje a China é a grande líder da agenda da sustentabilidade mundial, algo impensável há poucos anos atrás. Então, se no último Plano de Desenvolvimento, 2016-2020, eles fizeram essa transição para a indústria digital, né, criando, por exemplo, a indústria digital em alguns setores, um dia de pagamento
digital feito pelo celular na China representava mais de 10 vezes do que os Estados Unidos pagava em um ano em pagamentos digitais, né? O Brasil avançou agora com o Pix, né? Mas a gente vê como essas indústrias crescem muito rápido e mudam muito rápido. E quando a gente pega aqui esse 14º plano, a China finalmente assumiu uma meta muito próximo da Europa e dos Estados Unidos, de atingir carbono neutro em 2060, de reduzir a emissão de poluentes, de criar ali o comércio de CO2 para redução, poluição nas cidades, aumento da cobertura verde. A China é hoje o país que mais planta árvores e recompõe as suas florestas no mundo, em especial ao redor dos rios e dos córregos, né, por projetos de segurança hídrica. Então, é uma grande mudança, é uma grande revolução, com forte aspecto de criação da ciência e da tecnologia, né? Obviamente, isso passa pelo investimento em educação, né? A gente viu a China, por exemplo, passou lá dos últimos lugares para brigar pelos primeiros lugares na prova do PISA, aquela prova que compara internacionalmente os jovens de 15 anos do mundo. Já o Brasil, infelizmente, ocupa ali as últimas posições no ranking de matemática, de ciências e de línguas, que mostra a dificuldade do nosso jovem em competir com um jovem chinês ou europeu para criar essas tecnologias do futuro, né? Enquanto um jovem chinês com 15 anos já sabe programar algoritmos de inteligência artificial, os nossos jovens com 15 anos ainda mal conseguem fazer uma equação de 3, né? Onde 93% errou a questão de uma simples tabelinha de equação de 3 na prova do PISA, né? Então, outros relatórios mundiais que foram lançados esse ano, aqui da REN 21, por exemplo, mostrou que já tem mais de 140 países a nível mundial com políticas de regulamentação de energia renovável, 70 países com políticas de regulamentação de transporte limpo, quase todos os países europeus, Canadá, agora os Estados Unidos, com metas e prazos para proibirem a venda de veículo a combustão. Aqui no Brasil, a gente ouve muito esse debate, né? Óbvio que o biocombustível é limpo, brasileiro, a gente tem um espaço importante, mas eu já ouvi aqui no Brasil as pessoas, não, a gente vai virar os especialistas em motor a combustão, que o resto do mundo vai cancelar essa tecnologia. Eu acho muito difícil, né? Se o mundo inteiro acabar com o motor a combustão ou diminuir o seu uso, ele vai continuar usando, óbvio, né? A gente tem muitos veículos aí, pelo menos por 50, 100 anos, mas provavelmente a gente, se demorar muito, a gente perde o bonde dessa história aí, desse novo desenvolvimento tecnológico, e fica um pouco para trás. Hoje, 25% da população mundial já moram em 799 cidades que têm metas muito eficazes de energia renovável, por exemplo. Regulamentação fiscal, né, subsídios, incentivos. Mais de 1.800 cidades no mundo já declararam a emergência climática. Mais de 796 cidades têm meta de neutralidade de carbono. Então, isso é algo que a gente ainda está engatinhando muito no Brasil, nessa integração da política pública climática em relação às metas no desenvolvimento das nossas cidades. Em que pese que a gente vê um pouco, e algumas lideranças municipais brasileiras fazendo avançar um pouco dessa agenda, né, de veículos compartilhados. A gente teve lá Recife e Fortaleza, que foram pioneiras. Campinas, né, foi a primeira cidade a ter uma frota de ônibus elétrico do Brasil. A proposta de criação da Zona Branca, nessa zona de baixa emissão na área central, que fomente a bicicleta, o veículo elétrico. É uma iniciativa importante que a cidade de Campinas teve. Ou São Paulo, com a Lei do Clima, que é pioneira a nível Brasil, né, e certamente uma das legislações mais importantes. Rio de Janeiro também. Ou São José dos Campos, que aqui tem uma foto do novo corredor de ônibus eletrificado. Então, a gente está falando de um BRT elétrico com um ônibus que tem um design muito arrojado, né? Um design que parece um trem. Então, isso atrai cada vez mais as pessoas de volta para o transporte público, gera inovação. Então, a gente tem hoje muitas cidades do Brasil já com metas de uso de renováveis. Destaco Palmas, BH, Brasília, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza. Também cidades ali com algum tipo de incentivo ou isenção
de PVA, de IPTU para energia solar ou para mobilidade elétrica. E são iniciativas importantes, em que pese que o momento brasileiro não seja muito favorável para isenções fiscais, né? Infelizmente, a gente precisa arrecadar mais recursos no curto prazo, mas essas políticas de longo prazo, de incentivo de futuro, são muito importantes. Veja o exemplo de Shenzhen, né, que é o Vale do Silício, a capital de tecnologia da China, que foi a primeira grande metrópole do mundo a eletrificar 100% da sua frota. Entre 2010 e 2017, ela trocou mais de 16 mil ônibus, 20 mil táxis para esses veículos elétricos. Isso fez com que uma empresa como a BYD, que tem sede em Shenzhen, virasse a maior fabricante do mundo. E de lá, com essa escala, né, pela liderança do município em fazer a indústria do futuro, o que a gente viu foi uma gigante que ganhou os mercados mundiais, exportando para mais de 100 países os ônibus fabricados ali na China. E quando a gente vê as políticas chinesas para fomentar essa nova indústria, elas são políticas muito consistentes, né? A China ela tem esses planos quinqueanuais, né? A cada 5 anos ela planeja. Isso eu acho que é algo que a gente deveria aprender mais aqui no Ocidente, em relação às políticas chinesas. Elas são desenvolvidas a nível municipal, todas as prefeituras criam, discutem as suas metas, depois vai para o nível estadual, coordena as políticas, depois chega no nível federal, aprova todo mundo, e você tem um plano com um orçamento para 5 anos. Então, o orçamento público na China ele é muito discutido com a indústria, com a sociedade civil, com os diferentes níveis de governo. E isso talvez seja o nosso gargalo. Aqui o orçamento ele é algo que a gente não tem muito debate, né? A nível nacional, federal, a gente vê ali as discussões do orçamento, elas passam um pouco à margem do desenvolvimento das novas tecnologias. Já na China, não. O orçamento é utilizado muito forte para essas políticas nacionais de industrialização, de ciência e tecnologia, com políticas de subsídio, de incentivos, compras governamentais, marcos regulatórios, promoção da infraestrutura. A China também tentou, assim como o Brasil fez no passado, dar incentivo para a indústria direta, né? Então, reduzir imposto para a indústria. Isso a nível mundial deu certo em alguns lugares, outros não, né? Então, eles chegaram à conclusão que a melhor maneira não é simplesmente zerar o imposto da indústria, porque às vezes a indústria fica mais rentável e tal, mas não repassa isso para o consumidor. Então, o que eles fizeram foi criar toda uma estrutura de compras governamentais, priorizando a eficiência, com estímulos ao desenvolvimento dessas novas tecnologias, com planos pilotos, desenvolvendo as indústrias estratégicas. E a gente vê aqui um plano bem consistente de visão de futuro, com as grandes cidades chinesas, as 20 maiores cidades chinesas, todas elas tinham políticas para o desenvolvimento de veículos elétricos, conforme o relatório da Agência Internacional de Energia. E, obviamente, isso fez com que a China virasse o maior mercado de veículo elétrico do mundo. Quando a gente vê, por exemplo, a liderança chinesa no desenvolvimento de ônibus, isso fica ainda mais claro, né? Até o final de 2019, a China, o mundo tinha 515 mil ônibus elétricos. Mais de 505 mil estavam na China. Então, a indústria europeia, que sempre liderou o tema de ônibus, né, a nível mundial, acordou, percebeu depois que tinha ficado um pouco para trás, né, que estava precisando correr atrás. Então, hoje a gente vê esse foco na Europa muito grande, exatamente para preencher esse gargalo que a China ocupou. Assim como o mercado latino-americano também se desenvolveu muito. A gente passou de 2.200 ônibus elétricos rodando na América Latina. Tem iniciativas como Santiago, que foi a primeira grande frota, né? 1.000 ônibus operando até final de 2019, começo de 2020. Bogotá, o ano passado, colocou mais 2.000 ônibus elétricos, né, em compra para serem entregues nesse próximo ano. Então, aqui a gente vê, por exemplo, o impacto real na vida de todos nós. O interior de São Paulo, por exemplo, produz ônibus que tradicionalmente exportavam-se para esses mercados. Você em Santiago, há poucos anos atrás, eram ônibus brasileiros, chassis brasileiros fabricados aqui em São Paulo, carrocerias fabricadas aqui no interior, por exemplo, em Botucatu,
Campinas tem um parque produtivo muito grande de fabricantes de componentes de autopeças, mas agora, como Chile, a Colômbia só compram elétricos, e a gente ainda não criou a escala para a nossa indústria ser competitiva, essas grandes exportações de ônibus elétricos para a América Latina estão sendo feitas da China. Então, as empresas chinesas estão ocupando o espaço que tradicionalmente era de exportação das empresas brasileiras. Isso é muito preocupante para todos nós, que obviamente cada um ônibus que deixa de ser fabricado no Brasil é um emprego a menos no setor. Então, se eu perco 3 mil, 5 mil ônibus que eu poderia estar vendendo para a América Latina, são 5 mil empregos a menos aqui, no interior de São Paulo, empregos de qualidade das indústrias, né, de média complexidade que são do setor automotivo. E quando a gente vê o crescimento da venda no mundo, ainda isso fica mais incrível, né? Em março do ano passado, após o começo da pandemia, né, a projeção de redução dos subsídios na China, a Bloomberg projetou que a venda de veículos elétricos ia cair 18%, de 2 milhões e 100 para 1,7 milhão, né? E o que a gente viu na prática não foi essa queda, e muito pelo contrário, teve um aumento de 40% na venda de veículos elétricos, enquanto o mercado da combustão caiu 14%. Então, aqui a gente vê muito bem essa grande mudança tecnológica, né? A China ainda liderando o mercado, mas a Europa com crescimento significativo, 600 mil para mais de 1 milhão e 400. Os Estados Unidos ainda patinavam, né? Mas agora, já em 2021, eles crescem bastante. Então, a Europa hoje liderou esse processo. A gente vê, por exemplo, que a Europa, se você pega as vendas de janeiro do ano passado para dezembro do ano passado, elas saltaram de 3% para 23% na média. É uma grande mudança, uma grande revolução em relação a esses novos mercados, como, por exemplo, a Noruega, que é mais de 70% de market share. A China, a gente vê essa consolidação da indústria. 8 dos 10 carros elétricos mais vendidos na China são de marcas chinesas, o que mostra como a política industrial deles deu certo. Agora o Joe Biden, com o novo programa Made in America, querendo gerar 1 milhão de empregos na indústria automotiva verde, né? Um projeto federal, por exemplo, só do governo federal comprar mais de 645 mil carros, que é mais do que o dobro do que foi vendido o ano passado nos Estados Unidos. Isso, obviamente, está aquecendo todo o mercado, assim como a nova iniciativa da Índia, que pôs metas muito ambiciosas para produzir 6 milhões de veículos elétricos até 2027 e realmente correr atrás dessa defasagem do seu setor industrial automotivo. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, as vendas, né, 3%, foi para 11%, foi para 20%. 2021 a gente vê um crescimento ainda para cima de 20% na Europa. Então, por exemplo, aqui o caso da Alemanha, né, que é o maior mercado europeu, as vendas de janeiro a março desse ano se situaram acima de 20%, que mostra essa grande evolução. As vendas já no primeiro quadrimestre desse ano aumentaram mais aí de 300% na China, mais de 140% a nível mundial. Então, essa transição para a indústria dos veículos elétricos vai ser muito mais rápida do que se previa antes. Quer dizer, o mundo achava que essa transição seria um pouco mais lenta, mas o que a gente vê na prática é uma transição muito mais rápida. Em especial puxada pelo setor privado, né? A gente vê, por exemplo, o tema da logística urbana, os 20 maiores grupos de logística do mundo, todos eles já se comprometeram com metas, prazos, iniciativas para essa indústria do futuro. Então, desde a Amazon, DHL, FedEx, né, grandes grupos empresariais a nível mundial. Também 18 das 20 maiores montadoras já se comprometeram com veículos elétricos. Então, X% de venda no ano tal, X números de modelo a serem desenvolvidos, né? Então, é uma revolução muito grande. Aqui no Brasil, a gente teve um crescimento um pouco, né, puxado aí pelos veículos híbridos. Os híbridos tiveram alguns incentivos fiscais, algumas reduções de impostos, diferente dos elétricos. Os veículos elétricos ainda pagam o dobro de imposto, na média, no Brasil, do que um carro a combustão. Não faz muito sentido, né, do ponto de vista
técnico, mas infelizmente essa é a nossa realidade, né? Então a gente vê ali uma projeção de crescimento dos híbridos, né? Em especial os híbridos flex usando etanol. Isso é bom aqui para o interior de São Paulo, a gente tem o biocombustível, tem essas fábricas, mas quando a gente fala de veículo elétrico, a gente está ficando um pouco desconectado, seja do resto do mundo, seja da própria América Latina. Por exemplo, o ano passado, o Brasil vendeu somente 801 carros elétricos a bateria, que é quase 50% a menos do que a Colômbia, que tem um mercado 10 vezes menor do que o nosso. Ou a gente vendeu ali empatando com a Costa Rica, que é um mercado 100 vezes menor do que o nosso, né? Então, isso, obviamente, nos deixa muito preocupados de que a gente está ficando um pouco desconectado, né? Então, enquanto lá o mundo está com 10, 15, 20% de venda de elétrico, a gente tem 0,3% de elétricos vendidos, o que nos deixa ali num ranking muito mal posicionados. As vendas dos elétricos tiveram um salto no último ano, né? Hoje já são mais de 10 milhões de carros elétricos, mais de 600 milhões de ônibus elétricos no mundo. A China, obviamente, dominando isso, mas a Europa vindo com muita força. Então, a gente vê a Europa como um todo chegando na China. Aqui à direita, a gente vê, por exemplo, a liderança que isso fez na indústria automotiva. Então, das 4 maiores vendedoras de carro elétrico do mundo, 2 são chinesas, né? A BYD e a BAIC. E lá tem a Tesla, a BMW e outras grandes europeias chegando agora por essa briga, por essa tecnologia do futuro. O mundo também tem hoje mais de 1.300.000 postos de recarga. O Brasil está na média mundial, 10 carros elétricos por carregador público. A nossa região aqui de Campinas, com São Paulo, tem uma estrutura muito boa de infraestrutura para recarga de veículo elétrico. A regulamentação da ANEEL é muito favorável para o setor, permite empreendedores privados. Então, a gente vê aqui nesses gráficos o salto do aumento de modelos a nível mundial, da autonomia, né, que passou de 200 km médio para 350 km, uma queda dos subsídios à venda no mundo, caiu de 20% 2 anos atrás para 10% do valor de venda. Então, o pessoal já acha que a partir de 2023 não vai ser mais necessário subsídios para a venda de veículos elétricos. E isso, obviamente, nos deixa um pouco preocupado quando a gente pensa na queda da participação da indústria de transformação no PIB brasileiro. O PIB brasileiro já teve aí 35% da participação da indústria de transformação, hoje está abaixo de 10%. Obviamente, quando a gente perde indústria de transformação, infelizmente a gente perde empregos e qualidade, né? Quando a gente deixa de gerar emprego na indústria, essas pessoas vão para serem empregadas no serviço, isso é ruim para a economia, né? Claro que o serviço, ali os serviços de venda, né? Então, qualquer outro serviço gera emprego, é importante. Agora, para a produtividade marginal do trabalho na economia, isso é muito ruim, né? Quando eu tenho alguém que era um funcionário de uma indústria, e ele vira lá um funcionário, por exemplo, numa lanchonete, a produtividade marginal da economia perde muito, perde emprego, perde imposto, perde desenvolvimento tecnológico. Cada R$1 na indústria, depositado na indústria, gira 2,5 para a sociedade. Enquanto nos serviços e na agricultura, cada R$1 vira 1,5. Então, a gente tem que pensar muito no modelo de desenvolvimento que a gente quer, né? Em especial em face desses grandes mudanças tecnológicas. A gente tem aqui, por exemplo, o patamar das exportações brasileiras. A gente vê que produtos agrícolas e minérios dominaram a pauta de exportação brasileira. A gente teve lá um pico em 2011, 2012, né, de exportação. Depois a queda do preço das commodities gerou a maior crise econômica da nossa história, né, de 2012 até 2015, em função disso. Na época, o governo Dilma não lidou muito bem com essa baixa, né, com as questões das políticas fiscais e tudo mais, nos levou para uma crise econômica muito grande. E agora o preço das commodities volta a subir, né, agora em 2020, 2021, mas a gente vê com que o Brasil ainda tem esse foco muito grande nessas exportações de agrícolas e minérios. Obviamente, eu não sou contra o setor agrícola, a exportação de minério, muito pelo contrário, é ele que está salvando o Brasil. Agora, um país grande,
com a população jovem como o Brasil, precisa de uma indústria forte, senão ela não consegue criar emprego, né? A agricultura emprega menos de 10% da mão de obra do Brasil. E não tem como a gente pensar aqui na periferia, né, nas grandes cidades brasileiras, que todo mundo vai trabalhar na soja, né, ou na exportação de minério de ferro. Então, quando eu vejo, por exemplo, aqui hoje a pauta da exportação, em relação à complexidade das indústrias, né, que é essa separação que o OCDE faz, a gente vê que o Brasil perdeu muito emprego nas indústrias de média e alta complexidade. Hoje, só 0,2% do emprego brasileiro está na indústria de alta complexidade, de alto investimento em pesquisa e desenvolvimento. Nossas amigas ali na Embraer, indústrias do setor ali em São José dos Campos, um pouco desses empregos aqui em Campinas, na área de computação, de eletrônicas, né, farmacêuticos, mas, infelizmente, o Brasil cresce nesses setores de baixa intensidade de pesquisa e desenvolvimento, como o setor financeiro, né, como o setor elétrico, agricultura, florestas, mesmo a construção civil, transporte, acomodação, né? E, obviamente, isso vai trazer problemas de médio e longo prazo para o Brasil, à medida que a gente se desconecta cada vez mais da grande cadeia de valor que existe nesse setor, né? Então, seja aqui na indústria solar, seja na indústria eólica, tem uma cadeia de valor muito grande para trás, e hoje a gente só está exportando lá os minérios, a poucos dólares por quilo, e depois importando os produtos por 5, 10, 50 vezes mais o custo. A gente vê hoje no Brasil, tem pelo menos 5 fábricas de veículos paradas, porque não tem como importar semicondutores, porque os Estados Unidos e a China estão brigando lá pela indústria de semicondutores, e a gente não tem capacidade de desenvolver a tecnologia aqui, então as indústrias simplesmente fecham, né? Ou param de produzir. É um desafio muito grande. Esse relatório da Agência Internacional de Energia mostra que a maior parte dos empregos criados nos últimos anos estão nas indústrias de renováveis. O Brasil tem um potencial muito grande com a indústria solar fotovoltaica, em especial aqui em Campinas, né? Um contexto onde 25% do emprego está na indústria automotiva, temos líderes de fabricação de autopeças e tudo mais, só que os empregos do futuro vão requerer habilidades diferentes das habilidades de hoje. Habilidades cada vez mais tecnológicas, cognitivas, de relacionamento interpessoal. Então, aí a necessidade do investimento muito forte na primeira infância, né, nos ensinos técnicos ali, secundários, trazer cada vez mais a pesquisa aplicada para os nossos jovens, para que eles possam também fazer parte dessa mudança no perfil do emprego da indústria, das habilidades do futuro. E aqui, para finalizar, eu só falo do papel da pesquisa e do governo no desenvolvimento dessas tecnologias. Aqui tem um TED que é muito bom para todo mundo ver, da economista Mariana Mazzucato, né, que é uma das economistas mais famosas hoje do mundo, que ela mostra como a gente comprou uma ideia assim, de que o setor privado ele é inovador. A gente lembra daquelas empresas dos Estados Unidos, da Apple, da Microsoft, Facebook, Google, todas ali de grandes empreendedores que inventaram tecnologias nas suas garagens e fizeram a revolução do mundo. Mas, na prática, o que ela mostra não é verdade, né? Todas as tecnologias que viabilizaram a Apple, por exemplo, foram tecnologias desenvolvidas pelo governo americano, com financiamento do governo americano. A internet, né, os diferentes protocolos, HTTP, HTML, microprocessador, GPS, projeto da Marinha, microchip, projeto do DARPA, né, da Agência de Desenvolvimento, Siri, projeto da CIA, Touchscreen, projeto da CIA, NSF. Então, o governo tem que assumir um papel de financiador, de criador dessa visão de futuro. É claro que, para cada uma empresa e uma tecnologia sucedida, tem várias que se perdem no caminho. Por isso, o governo não pode ficar financiando todo mundo e colocando dinheiro, porque senão muito desse recurso acaba sendo perdido. Mas algumas tecnologias mais radicais, mais disruptivas, o governo, seja induzindo ou financiando, ele tem que ter um papel de aproximar a indústria, da academia, do setor público,
para que a gente consiga desenvolver, nas vantagens comparativas que aquele local tem, as tecnologias que vão fazer essa disrupção para os diferentes setores. Então, por isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Comissão de Ciência e Tecnologia, num dos maiores polos tecnológicos do mundo, né? Aqui Campinas não perde para os grandes centros de tecnologia do mundo, está falando de alguns maiores centros de pesquisa, então eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai ver essas novas tecnologias, esses novos produtos e soluções sendo desenvolvidas aqui também. Obrigado. Muito obrigado, Alberto, pela... Está dando uma microfonia aqui, ó, pela exposição. E fez a gente viajar um pouco aí no tempo e no espaço. Nos levou com essas colocações aí a refletir sobre muitas coisas e refletir principalmente pelo papel que o Brasil, qual o papel do Brasil em todo esse cenário macroeconômico mundial, social, e como a gente está tão distante desses países pioneiros aí que estão assumindo o protagonismo dessa corrida tecnológica. E vamos lá, selecionei algumas perguntas aqui, mas antes disso, dar a palavra para a nossa vereadora Paula Miguel, que entrou aqui um pouco depois do início da exposição. Paola, eu deixo para você fazer sua apresentação e, se tiver pergunta, já pode fazer na sequência. Bom, primeiro eu quero parabenizar aqui o presidente dessa comissão, Paulo Gaspar, que trouxe esse tema importantíssimo e tão atual para a gente discutir no município de Campinas, né? Eu sou a vereadora Paola Miguel, né? Sou formada em engenharia de computação, então, quando a gente fala da temática de tecnologia, eu gosto muito de discutir para a gente tentar mudar um pouquinho a nossa realidade. E como o Adalberto trouxe muito bem, né? Muitas das tecnologias que foram criadas no mundo todo, né? E o maior produtor de tecnologia, que é a China, ela faz isso através de políticas públicas, seja discutindo o orçamento, ou seja, de fato, fomentando a pesquisa da área de tecnologia. E o Brasil, a gente vê justamente o caminho inverso disso. A gente teve um momento onde a gente fomentava a indústria nacional, onde a compra dos equipamentos, né, da produção de navio, aviões, tinha que ser feita aqui na indústria nacional, mas no último período a gente vê a importação desses produtos crescendo muito. E o Adalberto trouxe muito bem também a questão de qual que é o impacto disso, né? Muitas das indústrias automobilísticas do nosso país estão paradas justamente por não conseguirem importar esses compostos para a produção desses veículos. E falando um pouquinho sobre a energia limpa, né? Eu acho que quando a gente fala de emissão de carbono, a gente percebeu ano passado, quando a gente estava no momento mais restritivo da pandemia, onde a gente ficava mais em casa, o número de casos nas ruas diminuiu, o quanto isso impacta na poluição. E se a gente trouxer esse dado também, né, para os dados atuais da Covid, isso impacta inclusive na mortalidade das pessoas. Então, é mais do que fundamental a gente discutir como que a gente pode ter uma energia limpa, renovável, que não impacte na saúde das pessoas. E quando a gente fala de veículo elétrico, é justamente isso. Recentemente, a Europa trouxe um grande pacto, né, que quer transformar toda a sua frota até 2035, se não me engano, em veículos elétricos, que é justamente pensando sobre isso, né, de como que a gente pode ter uma energia mais limpa, renovável, que impacte menos na saúde dessa população. Eu acho que aqui para Campinas, né, e para o Brasil como um todo, a gente tem que pensar em maneiras de incentivar a pesquisa, principalmente quando a gente fala do nosso polo de pesquisa local, né. A gente tem um acelerador de partículas aqui no Sirius, né, então como que a gente pode tentar trazer para cá essas pesquisas e desenvolvimento na área de tecnologia, como que a gente pode também aproveitar a Unicamp, que está aqui, ela é estadual, mas sempre se disponibiliza e faz pesquisas em muitas áreas. A gente vê várias na área médica, mas na área de tecnologia a gente não vê muito a divulgação disso, né? Apesar de muita pesquisa ser feita aqui. Então, como que a gente poderia trazer para o nosso município esses debates e essas discussões? Tem várias empresas também que são localizadas aqui, justamente para a gente ter a Unicamp, o Sirius,
como que a gente pode também, né, pensando numa linha de formação, trazer que essas empresas tragam uma formação na área de técnicos ou até mesmo na área de parcerias públicos privados, para incentivar os nossos jovens a estudarem também nisso, né? A gente tem o Senai, Senac, Cotuc, vários outros cursos técnicos, mas ainda se formam pouquíssimos alunos por ano para a gente chegar no nível de comparação com a China, né, que aos 15 anos está desenvolvendo o algoritmo de inteligência artificial. Então, como que a gente poderia iniciar isso, né? Como que a gente poderia trazer para cá políticas públicas que incentivassem a pesquisa, mas também a formação de pessoas nessas áreas? Acho que é um pouco disso que eu queria trazer. A palestra acho que mais de palestra, mas a exposição foi bem extensa, assim, gostei bastante, achei bem completa. Não dá tempo de eu comentar tudo aqui, mas acho que esses são os pontos principais para a gente começar a sair desse limbo de ficar emitindo carbono, não ter formação na área de tecnologia e ter que buscar importação, onde a gente poderia estar gerando emprego e capacitando a nossa população. É isso, mais uma vez, Paulo, parabéns pela condução dessa comissão, gostei muito do tema. Obrigado, Paola, parabéns aí pelas observações, obrigado pela pergunta, eu deixo para o Adalberto. Claro. Bem, primeiro, né, vereadora Paola, é muito oportuno, né, que você tenha formação em engenharia de computação, pelo papel que Campinas, por exemplo, poderia exercer nesse setor, né? Como eu mostrei naquele gráfico da OCDE, tecnologia de informação está lá em cima, né? A indústria de alta complexidade, de alto desenvolvimento tecnológico, que gera muita receita, muitos empregos e qualidade aqui na região de Campinas, mas o que a gente vem vendo nos últimos anos, não por inação dos governos campineiros, mas pelo contexto nacional como um todo, a gente vem perdendo uma boa parte desse parque produtivo. Obviamente, a gente não está aqui defendendo aumentar o imposto de importação sobre tudo, vamos se fechar e só comprar coisas brasileiras, porque isso também gera ineficiência, né? A gente já teve exemplos históricos, né? O próprio processo de industrialização brasileira, baseado na substituição de importação, ele deu muito certo durante muito tempo, né? E é um modelo que hoje ele se esgotou, e hoje o que o mundo faz é a industrialização baseada na inovação barra exportação. Então, você precisa do mercado doméstico, mas precisa ter um foco em exportação para poder competir. E a grande chave, né, foi levantada a questão da qualidade do ensino, né, a gente poder ensinar os nossos jovens, incentivar os jovens, não só da classe média, mas em especial da periferia, a poder querer estudar esses temas, a achar que ele pode sim ser um programador, que ele pode entender de computação, pode ser um engenheiro, um técnico, e trabalhar nesses setores que são hoje os que mais empregam. A energia solar fotovoltaica, por exemplo, é a que mais gera emprego por megawatt instalado, né? Então, o mundo e o plano do Joe Biden nos Estados Unidos é 1 milhão de empregos só na indústria de energia renovável, né? E quando a gente fala de alguém instalar um sistema solar na casa de outra pessoa, você tem que ter lá alguém que suba, instala, tem todo o trabalho, tem a indústria, tem toda uma cadeia de empregos diretos e indiretos, e são empregos de qualidade, né? Empregos que pagam mais do que a média. Por exemplo, a indústria solar fotovoltaica tem 33% de participação de mulheres, que é 50% a mais do que o emprego médio das mulheres na indústria. Então, isso é muito bom também, ajuda, né? A gente vê aí iniciativas, a gente mesmo na empresa está agora tentando implementar um programa de contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade, né, para trabalhar na fábrica. Hoje a nossa linha de montagem, por exemplo, de painel solar tem muito mais mulheres, porque as mulheres elas têm um capricho um pouco maior do que o homem, né? Essa indústria de semicondutores, de informática, então é aquela coisa da delicadeza, mas com um pouco mais de ali, né, disciplina e tal. Então, o Brasil tem um potencial muito grande. A gente vê aqui em Campinas, né, temos que ser justos, foram algumas iniciativas feitas nos últimos anos. Campinas foi a primeira cidade do Brasil a ter uma frota de ônibus elétrico, né? A gente teve também incentivos em relação aos renováveis,
mas eu acho que a gente precisa ir um pouco além, né? A gente precisa realmente ganhar uma escala que não tem, porque se a gente não tiver escala e as grandes cidades brasileiras não criarem demanda para essas tecnologias, não vão ser empresas brasileiras que vão criar essas tecnologias. Quando eu falo lá do carro elétrico, não é só o carro elétrico. É o carro conectado com a casa, com o celular, com a infraestrutura de recarga, conectando o trabalho, a casa, né? A infraestrutura da cidade inteligente. Então, se nós aqui, em Campinas ou no Brasil, não criarmos demanda para essas tecnologias, não vão ser startups, empreendedores, desenvolvedores brasileiros que vão criar as tecnologias do futuro. Vão ser chineses, europeus ou norte-americanos. E, como sempre, a gente vai importar a tecnologia pronta e ganhar uma parcela pequenininha, né, dos benefícios dessas novas tecnologias. Então, é importante a gente aproximar cada vez mais o poder público como um guia, né, aquele que mostra o horizonte de futuro, aproximando a academia da indústria. Essa é uma área que a região de Campinas tem exemplos muito bons e emblemáticos, né? Talvez a gente esteja ali um ponto fora da curva a nível nacional. Temos grandes institutos de pesquisa, algumas das melhores universidades. Quer dizer, eu venho da USP em São Paulo, mas a Unicamp é a que mais cria patente no Brasil, né? Então, eu tenho que admirar muito aí o trabalho que a Unicamp fez. E o que a gente vê é que a gente precisa azeitar um pouco mais essa cooperação da indústria, da academia, que, na minha opinião, tem que ter a liderança do governo. Não é o setor privado, ele não tem capacidade de investir os seus recursos nessas tecnologias disruptivas. Porque o setor privado, ele pensa no curto prazo, ele precisa ter lucro, ele precisa manter os empregos, né? Tem como o setor privado investir numa tecnologia para daqui 5 anos vender um produto, né? Então, por isso, precisa do governo dar essa orientação de futuro, do modelo de desenvolvimento que ele quer, né? Do tipo de política pública que fomenta aquele desenvolvimento, porque política é questão de escolha. Se a gente caminha para um lado, a gente fomenta aquele setor todo. Se a gente caminha para o outro, a gente fomenta aquele. Hoje, a minha crítica a esse foco excessivo que o Brasil vem dando ao agronegócio, não é porque eu critico o agronegócio, mas pelo contrário, o agronegócio é maravilhoso, ele vem salvando o Brasil. Agora, que país de futuro a gente quer? A gente quer voltar a ser o Brasil colônia, só exportador de agrícolas e minérios? Se for essa a decisão, tudo bem. Só que, infelizmente, isso vai fazer com que a gente regrida muito, porque os grandes países do mundo, todos eles investem hoje em novas tecnologias, nas indústrias do futuro, né, na economia de baixo carbono. Então, o próprio modelo de desenvolvimento do país tem a ver com as escolhas que a nossa política pública faz. E hoje, no Brasil, o que a gente vê é que os poucos entes federativos que fazem avançar a agenda são prefeitos, são níveis locais, né? Infelizmente, a nível federal, muitos estados também têm uma descoordenação muito das políticas, né? Um foco aí cada vez mais disperso. Então, são prefeitos que realmente estão liderando a agenda, com a política climática de São Paulo, com iniciativas aqui de Campinas, São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. E espero que a gente consiga coordenar cada vez mais para que empreendedores e desenvolvedores brasileiros também criem essas tecnologias do futuro. Ok. O Guilherme tem uma pergunta para fazer. Agora, por favor, Guilherme. Boa tarde de novo. Primeiro, parabenizar o Adalberto, parabéns pela exposição. Trouxe muitos conhecimentos para a gente aí, tirou muitas dúvidas que a gente tinha a respeito. Gostaria de fazer uma pergunta, não sei se o Adalberto consegue responder, foge um pouco do tema que ele falou. Mas recentemente a Prefeitura, através da Secretaria de Transportes, publicou um chamamento público para a participação das empresas e consórcios da região para um estudo para a implantação de um transporte ferroviário que vai ligar a região do aeroporto de Viracopos ao centro de Campinas. Eu queria saber do Adalberto se ele sabe como será realizado esse estudo, o que traz de impacto para a região, qual o prazo para a implantação disso. Mas para a gente é uma curiosidade que a gente teria aqui do mandato do vereador.
Claro, Guilherme. Assim, eu acho que a escolha de qualquer projeto grande de infraestrutura, ele tem que analisar todas as variáveis que são envolvidas. Primeiro, o custo, né? O custo-benefício daquela tecnologia, daquela aplicação, daquela solução. O que a gente vê a nível mundial é que grandes aeroportos, eles demandam cada vez mais soluções metroferroviárias eletrificadas, né? Porque um sistema metroferroviário como qualquer, um VLT, um monotrilho ou mesmo um metrô, ele é muito caro, não é todo lugar que a conta fecha, né? Então, também não adianta falar, acho muito legal, vamos fazer, mas custa sei lá quantos bilhões e a conta não fecha, né? Mas se tem um lugar e uma aplicação que ele é viável, são aplicações aeroportuárias. Porque a gente está falando de, além de ter um fluxo de transporte importante do dia a dia das pessoas, você traz um tipo de usuário um pouco mais qualificado que está disposto a pagar uma tarifa um pouco maior para poder chegar no aeroporto. Isso dá uma competitividade muito grande. Então, eu acho que esse chamamento da Prefeitura de Campinas, ele faz muito sentido no contexto atual do trem, né, que viria de São Paulo para cá, e do papel que o aeroporto de Viracopos deseja ocupar como grande centro de logística e de passageiros no Brasil. O aeroporto de Viracopos tem potencial para virar o segundo maior aeroporto do Brasil, né? Ele caminha para isso. Então, esse chamamento foi feito para o setor privado, algumas empresas estão estudando, cada uma vai trazer uma proposta que ache que seja mais adequada, e aí a função da prefeitura é estudar qual solução, do ponto de vista da tecnologia, o orçamento da cidade e a tarifa acomodam, né? Obviamente, se você me perguntar, eu gostaria de instalar metrô em todas as cidades do Brasil, né? Eu participo de debates em cidades com 400, 500 mil habitantes. Não, a gente vai propor um metrô aqui. Eu falei, amigo, não esquece. Abaixo de 3 milhões não tem como fazer metrô. Ah, mas minha cidade tem 1 milhão. Então, metrô não vai ser. Quem sabe um VLT na superfície, né? Então, tem custos. Tudo é o custo-benefício daquela aplicação. Campinas está numa posição diferente, óbvio, é uma cidade que tem esses atributos. Eu acho que seria um projeto de desenvolvimento urbano importante. Então, o único jeito dessa equação ficar de pé é se a prefeitura reunir a política de mobilidade com a política de desenvolvimento urbano, né? Atraindo empresas, empregos e habitações para esse novo eixo e fazer dele um grande eixo de desenvolvimento urbano e social, que provavelmente a conta fecha, né, pelo contexto de Campinas, e a gente só tem que entender agora se essas opções que o setor privado vai oferecer para a cidade cabem no orçamento e se pagam, né, com o custo operacional, para que a gente não precise também de subsídios, né? O transporte público como um todo é o primeiro sistema que vai entrar em colapso pós-Covid. É o primeiro. Já tem mais de 300 cidades que estão sem sistemas de transporte no Brasil. Infelizmente, teve um pacote de ajuda federal aprovado no Congresso, que foi vetado pelo presidente o ano passado. Então, os sistemas de transporte público estão com muitas dificuldades. Eu entendo também as críticas que muita gente da sociedade faz, porque tem aquela imagem que o transporte público tem umas máfias e baixa qualidade e tal. Eu acho que algumas críticas são pertinentes, mas o contexto é diferente. Hoje o sistema não está se pagando, né? Tem muito menos passageiro. Então, garantir a sustentabilidade do transporte público é algo que vai entrar na nossa agenda, seja nas câmaras, seja nas prefeituras, porque transporte público é um direito constitucional. Está lá, né, no artigo 6º, uma emenda na época da deputada Luísa Erundina, que colocou transporte público como um direito. Está lá saúde, habitação, transporte e transporte público. Então, o poder público tem que oferecer um sistema de boa qualidade. Campinas vai ter uma melhoria significativa, né, com a entrega dos BRTs. São os maiores projetos de BRT em andamento no Brasil. Eu acho que é um mérito muito importante da cidade de ter conseguido caminhar e entregar isso. Vai mudar muito a mobilidade, né, do Campo Grande, do Ouro Verde, em fazer esse desenvolvimento. E pode ser que esse ramo ferroviário faça sentido do ponto de vista econômico e pode ser que ele seja um grande motor de desenvolvimento para a região metropolitana de Campinas. Vamos esperar
e torcer que as condições econômicas façam esse projeto sair do papel. Em relação ao BRT ainda, Roberto, eu vi que você colocou que existe a possibilidade do trilho elétrico para o BRT, foi feito em algumas cidades aí pela BYD, né? Isso está previsto no plano de Campinas? Ele pode ser implementado? Isso é um custo muito alto? Não, sim, quer dizer, Campinas, as condições para um sistema ferroviário elétrico, né, limpo, ela é muito boa para o contexto campineiro, porque a gente tem ali já o espaço viário meio que delimitado, né, pelo antigo projeto VLT, a estação. Hoje, o principal desafio para grandes projetos urbanos são a desapropriação urbana. Por isso que essa solução metroferroviária aqui do centro para o aeroporto de Viracopos, ele faria muito sentido porque requereria muito poucas desapropriações. Isso deve fazer com que as propostas que venham do setor privado sejam muito mais baixas do que outras propostas que a gente viu pelo país, e faz sentido do ponto de vista econômico que a conta feche sim, presidente. Bom, pessoal do grupo, eu coloquei aqui, vocês vão perguntando aqui no chat, eu vou replicando. Como ninguém perguntou, então eu já vou passar na frente aqui. O Adalberto disse que as demandas que precisam ser criadas para impulsionar a indústria da energia limpa, energia elétrica, etc., mobilidade, tem que partir do poder público, e esse protagonismo tem sido assumido pelos prefeitos, pelas prefeituras aqui no Brasil. Em relação a Campinas, além desse super projeto de ligar o aeroporto, etc., quais outras... Você disse também que teve a primeira frota aqui em Campinas, até gostaria que você falasse onde foi, se ainda funciona, tal, para quem não sabe. E, além disso, né, além da questão do modal, existem outras ações que a Prefeitura de Campinas pode estar assumindo no curto ou no médio prazo para impulsionar essa demanda? Sim. A Prefeitura de Campinas foi a primeira cidade do Brasil a desenvolver um projeto de ônibus elétrico. Esse é um mérito importante, né? Ajudou a sair. Hoje tem 10 cidades no Brasil que já têm ônibus elétrico, e Campinas tem a segunda frota, perdendo somente para a capital, né? Para São Paulo. Então, esse primeiro projeto, acho que ele ajudou a viabilizar, por exemplo, a fábrica aqui da BYD, né? Fez com que os fornecedores, fabricantes de autopeças, todo mundo olhasse para essa possibilidade. A cidade de Campinas também sinalizou, né, ainda na última administração, o objetivo de fazer a área branca, que é aquela zona na região central de baixa emissão, seguindo o modelo de Londres, né, de Milão, várias cidades do mundo que põem políticas nas regiões centrais, onde você tem uma alta concentração de pessoas. A gente quer retirar o diesel, né? A meta é menos diesel ali, porque a gente está falando de um combustível, né, que gera um material particulado, então é 10% da frota que tem 50% da poluição. Então, se você retirar nas regiões centrais, próximas a hospitais, próximas a escolas, e onde tem grande circulação de pessoas, o veículo diesel, você melhora a qualidade de vida, né, a redução da poluição de uma maneira drástica. Então, Campinas também foi uma das primeiras cidades a sinalizar o BRT elétrico, né, de falar com que vai ter o corredor de ônibus e vão ser elétricos. São José dos Campos saiu na frente, está entregando o primeiro, né, mas, pelo que eu saiba, ainda é a intenção da prefeitura fazer esses corredores elétricos, e isso, se for entregue, é muito bom, né, porque a exposição das pessoas ao poluente, ela está muito próximo do ônibus. Né? Quando o professor Paulo Saldiva, lá na USP, em São Paulo, fala das 50 mil mortes evitáveis do Brasil, quase todas elas atingem idosos e crianças e pessoas que têm exposição ao diesel 2 horas antes de vir a óbito. Então, a pessoa está lá numa avenida, passa o ônibus, ela respira, 2 horas depois tem uma falência do sistema cardiorrespiratório e ela pode vir ao óbito. Por isso que a morte evitável
porque aquela morte não era para ocorrer naquele momento. Claro, essa pessoa estava debilitada do ponto de vista de saúde, mas não era aquele momento que ela deveria entrar, né, em falência do seu sistema cardiorrespiratório. Por isso a importância, e talvez a questão da mobilidade seja um desafio tão grande, porque quando aumenta a renda das pessoas, a primeira coisa que todo mundo faz é sair do transporte público. Compra um carro, compra uma moto, vai para o aplicativo, né? Então é uma política pública muito difícil. É uma política pública que aumenta a renda e você joga a conta para ser paga por menos pessoas, né? Ainda no Brasil a gente não tem a tradição de subsidiar o transporte público, quase todo o pagamento é feito via tarifa. Isso é ainda mais desigual, né? Por exemplo, se pegar o mapa de Campinas, a região central de Campinas é onde tem a emissão de poluentes, né? Onde está a maior parte da concentração da frota. Agora, se a gente for ver aonde esse poluente cai dentro do pulmão, vai ser na periferia, vai ser lá no Campo Grande, lá no Ouro Verde, né? Aquele estudo do Paulo Saldiva em São Paulo, cada hora que você fica no trânsito é como fumar um cigarro por dia, né? Cada hora no trânsito. E como as pessoas da periferia ficam mais tempo no transporte público, né, demoram mais 1, 2 horas por dia, obviamente a saúde delas se prejudica mais. Então, essa injustiça do ponto de vista social, ela é muito grande no transporte. Então, acho que a Prefeitura de Campinas fez muita coisa, né, sinalizou uma visão de futuro interessante. Eu fiquei feliz de ver, por exemplo, no início desse ano, a presidência da INDEC, né, com o Ayrton Camargo. Eu o conheço de mais de 20 anos, aí é uma pessoa muito experiente, muito reconhecida no setor de transporte, né? Então foi uma opção técnica, né, de ter uma pessoa técnica com um currículo muito bom na INDEC. Isso é muito bom, vai ajudar a criar todo um ecossistema aí para a mobilidade sustentável. Espero que Campinas continue avançando. É claro que a pandemia hoje ganhou a prioridade de todos os prefeitos do Brasil, não só de Campinas, né? Então, acho que é difícil ficar pensando em outra coisa que não seja saúde pública no momento, mas espero que a gente também consiga sensibilizar os tomadores de decisão de que poluição é o grande vilão da saúde pública, né? E o impacto do diesel, dessas tecnologias de pior emissão, ela é muito grande e o seu pior efeito é na saúde pública, seja aumentando, por exemplo, a mortalidade, seja tirando a qualidade de vida e expectativa de vida das pessoas. Então, assim, espero que Campinas continue avançando e que se torne cada vez mais uma referência nesse tema. Interessante você falando que o brasileiro melhora um pouco do estado econômico, ele já deixa de andar de ônibus e vai comprar o seu carro, né? Ou vai andar de aplicativo. E a gente vê que nos países de primeiro mundo a atitude é inversa, né? Então, o país de primeiro rico é aquele onde as pessoas andam mais de transporte coletivo e menos de transporte individual, né? Então, temos um abismo aí a vencer de consciência, né? De sociedade. O Daniel Biscola quer fazer uma pergunta. Primeiro, eu queria parabenizar o Adalberto pela apresentação. São números que jogam muita informação e muita informação relevante do que a gente vai enfrentar no futuro. E a minha pergunta, Adalberto, é o seguinte: a gente já está vendo aí muitas montadoras abandonando os motores a combustão num futuro muito próximo, o crescimento de muitas montadoras também, seja de veículos leves ou pesados, nesta área de veículos elétricos, vide a BYD ou a Tesla ou outras que estão surgindo aí pelo mundo. A minha pergunta é em relação à infraestrutura nas cidades, né? Porque hoje em dia, com o motor a combustão, simplesmente você vai lá, para no posto que tem um reservatório embaixo, enche seu veículo e sai. Com a troca da fonte de energia, a gente vai ter ou carregadores provavelmente nas residências, mas a gente sabe que muitos prédios ou muitos locais você não vai ter esse tipo de possibilidade, seja por conta da rede elétrica do próprio empreendimento. Como é que se planeja isso? Você ter carregadores em áreas públicas, você ter algum tipo de posto de recarga? Como é que você tem visto esses exemplos pelo mundo de como
essa infraestrutura é necessária ou ela é feita agora para que esses carros, esses veículos possam ser utilizados em larga escala nas cidades? Não, obrigado, Daniel, pela pergunta. É uma pergunta extremamente importante, né? A gente vê o exemplo europeu e agora, por exemplo, nos Estados Unidos, o plano do Joe Biden lá de infraestrutura verde tem um componente gigantesco em criar essa infraestrutura, porque o setor privado ele demora para vir, né? Quase que o ovo e a galinha ali. Você tem que vender muito carro elétrico para o setor privado colocar infraestrutura para fazer essa transição. Então, a China liderou muito, foi o país que mais expandiu a infraestrutura. Na Europa também a gente vê hoje investimentos milionários ajudando a fazer essa infraestrutura. E nos Estados Unidos também, um pouco atrasado, mas o Joe Biden fez. Aqui no Brasil, eu acho muito difícil o poder público liderar essa agenda, né? A gente está falando de uma situação de déficit fiscal, de restrições, né? Eu não vou tirar dinheiro da saúde e da educação para fazer infraestrutura para veículo elétrico, que inicialmente a gente está falando de uns nichos de atuação muito menor. Mas é um tema que a gente precisa se preocupar. Aí eu cito, por exemplo, a Lei de São Paulo, que entrou em vigor agora, um mês atrás, né? Que foi talvez uma das primeiras legislações do Brasil, que ela não obriga as empresas a colocar infraestrutura, mas o que ela fala é que novos empreendimentos, novos condomínios têm que deixar a infraestrutura preparada, né? Porque se você tem um prédio lá já feito, é muito mais difícil você colocar essa infraestrutura. Agora, se desde o projeto do condomínio, do shopping, do supermercado, já vem previsto que vai ter a infraestrutura de recarga para veículo elétrico, né, no dimensionamento da subestação, no local onde vai ser esses estacionamentos prioritários, na infra fica muito mais barato colocar depois, né? Então, o Brasil está na média mundial, como eu comentei, a gente tem 10 carros elétricos por carregador público. Isso é fruto de uma chamada estratégica da ANEEL de 3 anos atrás, a chamada 22, que trouxe o setor privado e as distribuidoras de energia a investir quase 600 milhões de reais em infraestrutura e projetos de pesquisa e desenvolvimento pelo Brasil. Foi um projeto muito bom. A nossa sorte é que a CPFL foi a pioneira nesse tema, né? A CPFL foi uma das primeiras empresas do Brasil a investir na infraestrutura. Então, quando ela pôs os primeiros 30 carregadores na região metropolitana de Campinas, o Brasil tinha 100, né? Então, Campinas tinha 30% dos carregadores de veículos elétricos do Brasil na época, né? Obviamente, hoje, a nível Brasil, cresceu muito, né? Investimentos grandes. A Copel, no Paraná, fez um super corredor, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A EDP, hoje, fez o grande corredor São Paulo-Rio, com infraestrutura rápida, né? De recarga rápida, São Paulo-BH. Tem o novo corredor da Neo Energia no Nordeste, que liga todos os estados do Nordeste. Então, o Brasil não está tão ruim nesse tema, que é crucial. As pessoas só mudam para o veículo elétrico, obviamente, quando o preço está acessível e também quando elas têm essa tranquilidade de ter infraestrutura. Em que pese o fato de que 90% das recargas é feita noturna na sua casa ou no seu trabalho, né? Uma vez eu lembro de um debate que eu participei, não, mas pô, se eu quiser ir de carro daqui até Recife, minha família é de Recife, aí eu não vou ter carregador. Não, amigo, quantas vezes você foi de carro daqui até Recife? Né? 1, 2 na sua vida? Então, quando você for fazer essa viagem, você vai parando, anda 500 quilômetros, para, carrega, descansa, meia horinha, 1 horinha, anda mais 300, dorme, descansa, né? É um desafio da tecnologia, mas vem avançando muito. Hoje, quase todos os carros, e eu mostrei ali o slide da Agência Internacional de Energia, que saiu de 200 para 350 quilômetros de autonomia média nos veículos. Tem muito veículo elétrico com 600 quilômetros de autonomia. E o que aconteceu nos últimos 2 anos é que a maior parte dos modelos também trouxe carga DC. Antes, a carga dos veículos elétricos era AC, né, baixa tensão. Então, demorava 4, 5, até 7 horas para carregar um carro elétrico. Agora, com esses novos carregadores DC e uma tecnologia embarcada dos inversores nos veículos melhorada, hoje as recargas caíram para 2 horas, 1 hora, meia hora, né? Tem, inclusive, hoje no Brasil, a instalação o fast charging, por exemplo, São Paulo, Rio, que você vai poder fazer recargas de 15 minutos. Né? Então, 15 minutos eu acho que é bem tolerável.
por um tempo que você para ali, toma um café, né, vai no banheiro, 15 minutos, carrega mais 300, 400 quilômetros do seu carro e você segue a viagem para essas distâncias maiores. Então, é um desafio, acho que a gente avançou bastante. Não sinto que o governo tenha um papel hoje de financiar isso pelas nossas restrições fiscais, mas tem legislações como essa de São Paulo, que é pelo menos uma visão de futuro, né? Simbólica, que fala, olha, para o futuro, você vai fazer qualquer infraestrutura, já pelo menos deixe preparado, porque aqui a gente acredita que isso vai crescer um dia. Bom, nós temos 3 perguntas aqui vindas dos telespectadores. É o seguinte, o William Tomás faz uma pergunta aqui meio textão. Vamos lá. Haja vista que a utilização de um insumo que temos em fartura, optamos pelo uso e aproveitamento deste insumo. Aqui no Brasil ainda não temos uma produção de energia que atenda à indústria. Portanto, o descrédito do carro elétrico não é seu uso e ideia de poluir menos, mas o preço disso. Pois sem o combustível para esse veículo com grande demanda, seu preço será tão alto quanto ou maior do que o petróleo. Não seria melhor preparar a oferta de energia antes de incentivar o consumo por meio dos carros elétricos? Isso ele faz, na verdade, são 3 perguntas dentro de uma, tá? Então, isso é a primeira. Não sei se você vai, eu vou ler, depois, se você quiser, eu volto. Segunda, ele pergunta, os resíduos das baterias dos carros elétricos, a produção de energia e a extração dos minerais necessários para a fabricação de baterias são o grande calcanhar de Aquiles para os carros elétricos? Terceiro, a extração do lítio acumula muitos rejeitos, tais quais o de Mariana, e não tem ainda uma matriz renovável, ou seja, o reaproveitamento do lítio. Como pretende a indústria dos carros elétricos lidar com esta questão? Não sei se você conseguiu pegar as 3. O nome dele? É o William Tomás. Maravilha. William, eu acho que você fez uma pergunta muito pertinente, né? São uma resposta bem ampla. Mas, primeiro, não falta energia para carro elétrico, tá? O Brasil, à noite, você tem muita disponibilidade de energia. Falta energia por horário de pico, né? Que ninguém vai carregar no horário de pico. Você vai carregar à noite. Quando você chegar em casa, para uma frota de ônibus, ela carrega da meia-noite às 4 da manhã. Até porque aqui no Brasil as eólicas estão gerando energia à noite, muito baratas, e ninguém está consumindo. Então, energia disponível não é o problema do setor elétrico. Até porque tem uma própria pesquisa da CPFL feita aqui, que se 30% da frota de Campinas fosse elétrica, de um dia para o outro, né, algo difícil, mas vamos dizer que até 2030, 30% da frota de Campinas fosse elétrica. Isso representaria um aumento de consumo de 1,7% por ano, de 20 até 30. Então, é algo bem tranquilo de ser feito, em especial porque a eletromobilidade cresce muito com a geração distribuída solar. Se você põe um carro híbrido ou elétrico na sua casa, o próximo passo é você pôr um sistema solar, né, de geração distribuída, porque você não vai querer ficar pagando a conta de energia mais cara para sempre. Você vê que é um sistema que se paga em 4 anos, que vai durar 20 anos, então ele é muito bom. Segundo, hoje já existem aplicações de segunda vida da bateria. Então, você usa 10 anos do veículo, depois você usa mais 10 anos em sistemas estacionários. Inclusive, nós temos um projeto aqui aprovado pela CPFL, junto com o CPQD, também um pessoal da Unicamp, que está reaproveitando baterias usadas de veículos para fazer sistemas estacionários de energia para painel solar, para backups, né, pequenos pacotes de empilhadeira elétrica. Então, essa segunda vida da bateria, ela alonga muito o uso das baterias, né? A gente está falando de químicas hoje que tem quase 30 anos de vida útil. E depois você tem ainda uma aplicação de regulagem de frequência em subestação e rede de transmissão. Então, as baterias de lítio moderna hoje duram quase 30 anos nessas 3 aplicações. E depois a reciclagem, né? Porque o lítio e outros desses minérios, eles subiram muito de preço. Então, já é viável, do ponto de vista econômico, fazer essa reciclagem. Hoje, tem muitas startups, especialmente na Europa, por causa das regulamentações europeias,
que estão avançando muito a agenda da reciclagem com novos processos e novas técnicas que estão reduzindo muito o custo, né? Terceiro, você comentou da questão da sustentabilidade ali de alguns minérios estratégicos da bateria, né? Que eu acho que todos nós concordamos, mas é assim, só para esclarecer, primeiro, o cobalto, que é esse mineral mais problemático, né, que a gente associa com questões ambientais e tal, ele é a base das baterias de celular, né, a bateria de lítio de celular. Quando você vai para veículo automotivo, a química ainda é de lítio, mas, por exemplo, as nossas baterias aqui da BYD são fosfato de ferro-lítio, é ferro. Ferro é um minério que, tudo bem, a gente, né, tem os desafios aí, a gente sabe, eventualmente, mineração é uma indústria altamente, assim, ela pode ser altamente poluidora. A gente teve 2 desastres importantes no Brasil, né, que foram feitos em função disso, em que pese ter lá um processo de licenciamento, em que pese que aquilo não deveria ocorrer. Mas, ao mesmo tempo, assim, a indústria do petróleo também não é tão limpa e tão boa, né? A indústria do petróleo também toda hora tem seus acidentes, toda hora tem as suas contaminações. Então, eu acho que é um desafio que a indústria da eletromobilidade tem que ter no seu radar, a sustentabilidade da bateria, dos seus minérios, o adensamento dessa cadeia cada vez mais limpa. E como a gente vê um desenvolvimento tecnológico muito grande, muito investimento nas indústrias do futuro, provavelmente vão vir novas químicas, novas soluções e novas baterias, né? A gente fala muito de grafeno, o papel do nióbio nessas novas baterias de estado sólido, quer dizer, tem grandes investimentos hoje em tecnologia sendo feitos, inclusive alguns aqui em Campinas, que provavelmente vão trazer mais sustentabilidade para esse setor. Mas é uma pergunta importante, né, que a gente, ao mesmo tempo que a gente quer eletrificar para reduzir a poluição local, a gente também quer que a matriz dessa energia seja limpa, né? Então, a gente vê hoje um crescimento muito grande das renováveis puxando isso. A matriz elétrica brasileira, felizmente, ela é muito limpa, né? Quase mais de 80% da nossa matriz é feita de renováveis e com grande crescimento da eólica e da solar, que são muito complementares à eletromobilidade. Obrigado, Dalberto. Agora uma do Swift Yaguchi. Pergunta a BYD tem fornecedores de componentes para a fabricação de seus ônibus elétricos na cidade de Campinas? Tem dificuldade de desenvolver seus fornecedores em Campinas? O que a cidade precisa oferecer para desenvolver fornecedores instalados em Campinas? A nossa vinda para Campinas foi muito pensada nesse papel que Campinas tem no Parque Produtivo Nacional. Na região metropolitana de Campinas, existem fabricantes de autopeças e de componentes estratégicos para toda a indústria automotiva. Foi exatamente um dos motivos que a gente veio para cá. Você tem uma cidade com uma infraestrutura de logística boa, muitos fornecedores e mão de obra altamente qualificada que essas indústrias pedem. Então, vir para Campinas foi assim um processo quase que natural, né? Tem que ressaltar, claro, teve uma importância da antiga prefeitura, né? O prefeito Jonas foi lá para a China, o prefeito Henrique Magalhães Teixeira foi para a China, muitos secretários lá namorando a empresa, tentando trazer a empresa para cá. E hoje, para se ter uma ideia, o chassi do ônibus elétrico fabricado aqui, hoje ele tem ali 30% só de nacionalização. Mas já tem um plano pronto para ele chegar em 70% de nacionalização. E a maior parte da nacionalização são componentes da região metropolitana de Campinas. Pegando ali entre Campinas, Sorocaba, Piracicaba, né? Essa região aqui, Botucatu, a gente está falando de 70% dos componentes são fabricados aqui. O que precisa é escala. Porque para eu chegar num fornecedor e falar, olha, eu quero que você faça esse componente aqui para mim. Ele vai falar, tudo bem, você precisa comprar 500 por ano para eu fazer, para eu investir em ferramental, para eu investir na escala de produção. Tá bom, então quando eu tiver 500 ônibus fabricados por ano, eu nacionalizo aquele componente. Então você pega aí, tem componente que é 700, tem componente que é 1.000. Então o crescimento do mercado
Só de você ter um volume de venda maior, você já nacionaliza tudo. Então, a região de Campinas ela é muito privilegiada, né? Que a gente tem grandes empresas. A gente não está falando só de Bosch, né? Essas líderes assim, que fabricam uma boa parte desses componentes dessas indústrias do futuro. Mas a gente está falando de muitos empregos indiretos que vêm dessa indústria, que a região metropolitana de Campinas é líder, né? Então, é só questão hoje da gente aumentar a escala do mercado, vender mais ônibus elétricos para poder continuar esse plano de nacionalização progressiva que já foi feito e planejado há alguns anos. Obrigado, Alberto. Bom, estamos caminhando para o final da reunião. Antes de eu passar a palavra aqui para os nossos colegas fazer as considerações finais, despedir, etc., e também o Adalberto, eu queria fazer uma última pergunta em relação ao marco regulatório da geração distribuída, que se você pudesse detalhar um pouco mais para a gente o que está acontecendo com esse marco regulatório, o que ele traz de benefícios e qual o desafio para ele ser aprovado. Legal. Bem, primeiro agradeço, presidente, né, Paulo Gaspar, pela pergunta. Eu acho que, como eu comentei, já é a 11ª vez que entra na pauta do Congresso, né? Hoje mesmo entrou. Tem uma MP ali antes, mas infelizmente o que a gente vê é um lobby muito forte, né, dos grandes geradores, dos grandes grupos de investimento em linhas de transmissão, mesmo uma parte das distribuidoras. Deixar claro que não é o caso da CPFL. A CPFL, assim como outras distribuidoras que são líderes em tecnologia, elas não veem a geração distribuída como uma inimiga delas, né? Mas o que acontece é que, a nível mundial, a geração distribuída cresce muito. Por quê? A geração distribuída traz atributos elétricos, energéticos e desenvolvimento econômico e social muito positivos para a sociedade. Se eu gero energia na minha casa, jogo na rede e meu vizinho consome, ele paga imposto. Então, primeiro, essa falácia, né? Esse debate que a gente vive aí, meio fake news no Brasil, de que, por um lado, não é taxar o sol, e, por outro, não é o pobre subsidiando o rico, né? Então, virou um debate muito ruim. O que a gente tem é que ver a valoração positiva dos atributos bons que a geração distribuída tem, em especial para reduzir a ineficiência. Eu moro lá em Barão Geraldo, né? Sempre ali, foi um dos primeiros projetos da CPFL de telhados solares. Então, tem a usina de Tanquinho e tem, acho que 300 sistemas ali que foram feitos. Quando você tem muita geração distribuída, e o relatório da CPFL mostra isso é muito bom para a qualidade da rede elétrica. Porque quando eu tenho vários geradores, primeiro não tem perda, né? Porque eu gerei na minha casa, o meu vizinho consumiu, e é diferente de uma energia que vem de Belo Monte. A energia de Belo Monte perde 17% só na transmissão. E todo mundo paga, né? Todo mundo paga essa perda da rede de transmissão. Então, a gente tem que pensar o quê? A geração distribuída, ela é uma maneira de crescer a oferta de energia reduzindo o custo. É diferente do que uma parte do Congresso hoje lá, né, dos lobistas da ineficiência querem dizer. Por quê? Se eu tenho um consumidor, eu sou só um consumidor, eu estou expandindo o consumo. Você tem que pagar toda a rede, com todas as ineficiências da rede, porque você é um consumidor, né? Agora, se eu sou um consumidor / gerador, eu devo ser visto diferente pela rede. Porque, além de consumir, eu também estou gerando. Todo ano tem 3 milhões a mais de consumidores na rede. E 200 mil, 300 mil de geração distribuída. Então, se eu tivesse, numa hipótese, 3 milhões de novos geradores distribuídos jogando na rede, para a rede é muito bom. Por quê? Eu não vou precisar fazer mais hidrelétrica no Amazonas, com todos os impactos ambientais que uma Belo Monte teve. Eu não vou precisar fazer aquelas grandes linhas de transmissão que perdem energia. E isso impacta na rede, na conta de todo mundo, porque você não tem que pagar essa depreciação desses novos investimentos. E, melhor, desliga a bandeira vermelha. Todos nós pagamos na nossa conta bilhões para ligar térmicas a gás, térmicas a diesel, que são 10 vezes mais caras, altamente poluentes. Para quê? Não precisa disso. Então, a energia solar, ela reduz a bandeira vermelha, ela acaba com a bandeira vermelha, que é bom para todo mundo, né? Então, infelizmente, a gente teve esse debate muito distorcido. A ANEEL
há 2 anos atrás, fez uma proposta esdrúxula, né, ridícula, que taxava 60% da geração de energia solar. Não sei, né, uma loucura, uma agência reguladora usar um relatório de uma parte das distribuidoras para tentar acabar com a geração distribuída, como se isso fosse salvar as distribuidoras, não faz sentido. Mas também a gente tem que arrumar uma forma de remuneração justa do fio da distribuidora dentro desse novo contexto. Então, o novo marco regulatório que está em discussão hoje, né, o PL 5289, do deputado Lafayette de Andrade, ele é um marco regulatório justo. Ele já foi combinado com as distribuidoras, com geradores, com todo mundo. Todo mundo ficou um pouco feliz e um pouco insatisfeito, né? Eu acho que a política pública é isso, é a busca desse consenso. Quando todo mundo está insatisfeito é porque está bom, né? Foi um pouquinho para cada um. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, é o papel do vice-líder do governo, né? O deputado Marcelo Ramos, do PL. Ele é um grande defensor das distribuidoras, das térmicas e tal, e ele sozinho está jogando contra a geração distribuída. Foram aprovadas no Colégio de Líderes 11 vezes o marco regulatório para entrar na pauta do Congresso. Entra na pauta do Congresso. Aí ele usa do poder dele de vice-líder, vice-presidente da Câmara, né? E tira da pauta porque ele acha que não tem que discutir esse tema. Então, é um retrocesso. A geração distribuída é o único, né, presidente Paulo Gaspar, que une todo mundo, né, do Novo, né, ao PSOL, o PT, o PSDB, Democratas, o PV, todos os partidos apoiam, mas a gente tem vozes muito fortes no Congresso que ainda defendem as térmicas, que defendem ali algumas ineficiências do setor, e a briga está difícil, viu? A gente está muito preocupado, porque, por exemplo, se o substitutivo do deputado Marcelo Ramos, né, vice-presidente do Congresso, líder, vice-líder do governo, for aprovado, a partir do ano que vem acaba a geração distribuída no Brasil. Acaba. A nossa fábrica aqui em Campinas, praticamente, ela vai fechar. Não tem como. Porque nenhum setor sobrevive a sair de zero, ali, de uma taxação de 10% para 60%. Então, o sistema solar que se paga em 4 a 5 anos vai se pagar em 10 anos. Ninguém mais vai fazer, né? Então, é complicado. Infelizmente, nós não temos voz no Congresso, né? Foi engraçado que teve umas publicações na internet aí, o pessoal do setor, mas deputado Marcelo Ramos, o senhor está fazendo, está acabando com o emprego no Brasil, energia limpa e tal, vamos discutir abertamente no YouTube, eu quero te falar dos benefícios. Ele respondeu assim, se eleja deputado e venha debater comigo aqui. Eu não debato com pessoas da sociedade assim, pelo YouTube. Então, infelizmente, a gente não tem voz, a gente não consegue ser ouvido. O mundo inteiro financia, incentiva a geração distribuída porque ela é boa, ela é democrática, ela gera segurança energética, ela tem muitos atributos, mas, infelizmente, tem vozes no Congresso que são contra, né, que defendem as suas ineficiências, e espero que a gente consiga ganhar essa briga, que vai ser uma briga muito grande, viu? Não só na Câmara, que, né, a diz além daí vai para votação essa semana ou a próxima, mas depois no Senado, né? O Senado ainda a gente tem uma força muito grande das grandes geradoras térmicas, os grandes fundos, e vai ser uma briga muito importante para a gente acompanhar. Muito bom, Adalberto. Gostei da sua dica aí, que quando está todo mundo triste com o resultado, é que a aprovação foi boa no sentido para a sociedade, né? Quando um está muito contente aí que o projeto foi aprovado, é que a decisão não foi muito democrática. Então, eu gostaria de passar aí a palavra aos meus colegas, começando pela Paola, depois o Guilherme e o Daniel, para vocês fazerem as considerações finais. Depois a gente passa para o Adalberto e encerra, tá bom? Bom, primeiro, quero agradecer aqui ao Adalberto por ter trazido, né, essa temática de uma maneira tão fácil, né, da gente entender, dialogar, da gente pautar e trazer isso para a sociedade. Eu acho que essa discussão da energia limpa, ela passa por todos os direitos hoje, né, a gente tem uma discussão que o meio ambiente hoje é um direito humano, então quando a gente faz esse debate da renovação da energia através de veículos elétricos, ou até mesmo quando a gente fala de construção desses novos prédios, né,
que eles são mais verdes, que eles são mais sustentáveis, é importantíssimo que a gente tenha isso debatido dentro das câmaras, para que a gente possa ter uma força para que isso seja aprovado estadualmente, muitas vezes, né? Que isso seja debatido na Alesp ou até mesmo no Congresso, apesar da gente ter alguns nomes aí que são contrários a essa discussão da energia renovável. Então, quero agradecer, me colocar à disposição, falar que esses projetos a gente precisa trazer para Campinas, né? A gente precisa pensar em como que a gente traz esse diálogo em forma de PL aqui para o nosso município também, seja através de incentivo para empregos, né, na área, ou até mesmo quando a gente estava discutindo o plano diretor, né, até estava conversando com o vereador Paulo Gaspar, que é arquiteto, da gente colocar isso também, né, dessas novas construções já terem disponibilidade para essas energias renováveis, seja com painéis solares ou até mesmo essas cargas de veículos. Então, quero parabenizar mais uma vez o vereador Paulo Gaspar, agradecer o Adalberto aqui por essa discussão e coloco à disposição para a gente continuar discutindo, debatendo e trazendo isso para Campinas, seja através de moções, requerimentos ou até mesmo projetos. Obrigado, Paola. Guilherme, por favor. Primeiro, parabenizar o vereador Paulo Gaspar, presidente da comissão, que conduziu muito bem os trabalhos aí, parabéns. O Adalberto, que trouxe muitos conhecimentos para a gente, com certeza a gente sai muito mais conhecedor da área, contribuiu muito. Cumprimentar a vereadora Paola, cumprimentar o Daniel, colocar o gabinete do vereador Carmo Luiz à disposição. Estamos à disposição para o que for necessário aí, tá bom? Parabéns, obrigado, viu? Obrigado, Guilherme. Daniel? Eu queria primeiro parabenizar o Adalberto pela apresentação, muito simples, muito didática, traz muita informação. Eu confesso que da primeira vez que eu ouvi esses números saí um pouco chocado, eu acho que agora eu consegui absorver mais toda a explanação, todos os números e toda essa preocupação sua, inclusive com empregos na cidade de Campinas, que é muito relevante. Eu queria parabenizar o Paulo também por estar trazendo esse espaço. Cumprimentar a vereadora Paola, que não estava aqui no início da sessão, que também traz temas muito relevantes em questão de ciência e tecnologia, que é um tema que eu vejo que ela domina bastante, e também cumprimentar ao Guilherme e a toda a equipe da TV Câmara. Obrigado. Obrigado, Daniel. E agora o Adalberto para finalizar. Primeiro, eu queria agradecer o convite, presidente Paulo Gaspar, pela oportunidade de debater ciência e tecnologia, né? Em especial nós que somos uma empresa campineira, né? A gente se sente campineiro, gerando emprego para 500 famílias aqui na região metropolitana de Campinas, empregos de qualidade, muitos empregos femininos, que é algo, eu acho que muito positivo nesse contexto todo que a gente vive, né? De vulnerabilidade, de dificuldade. Queria cumprimentar a vereadora Paola, em nome de que eu cumprimento todos os outros assessores, vereadores presentes, e agradecer a oportunidade de debater o futuro. Basicamente, eu acho que o que a gente está hoje aqui é pensando os planos de reconstrução das economias mundiais têm um forte aspecto na indústria do futuro, na indústria verde, de baixo carbono. Campinas tem um papel de liderança muito grande. A gente tem alguns dos maiores centros de inovação do Brasil. Temos uma das mais importantes universidades, né? Um ecossistema universitário também muito forte, de Facamp, de PUC, de Samandi, quer dizer, muitas universidades, Mackenzie, muita coisa boa em andamento. Espero que a gente possa fazer essa transição para essa indústria do futuro e certamente a aproximação do poder público, das empresas, da academia é muito importante para que a gente consiga fazer isso. Espero que Campinas consiga também influenciar o debate nacional, né? Eu tenho certeza que o agronegócio vai continuar crescendo, ele é importante, ele gera receitas para o Brasil alimenta o mundo, né? Isso vai continuar crescendo, mas se a gente não tiver um capricho em pensar como criar inovação, novas tecnologias para que a indústria faça essa transição, nesse momento que o mundo inteiro subsidia com trilhões essa nova indústria, eu acho que a gente corre um risco muito grande de ficar desconectado dessas grandes mudanças.
Por isso eu parabenizo, né, o presidente por trazer esse tópico, né, das energias renováveis, da mobilidade elétrica, discutir as tecnologias das cidades inteligentes, e agradeço a oportunidade, em nome da BYD, de ter participado. Muito obrigado. Ok, quero agradecer mais uma vez ao Adalberto por ter aceitado o nosso convite, parabenizar por todo o trabalho, pela importância que ele representa aí no debate das energias renováveis, energias limpas, do futuro dessas energias, tanto para Campinas, região, quanto para o Brasil. É importantíssimo esse trabalho de protagonismo dele, também da BYD, e também agradecer aí a visita que fizemos lá à empresa e ficamos muito felizes com o que vimos, e conte com o nosso apoio sempre aqui para incentivar a divulgação e o impulsionamento de políticas públicas para favorecer o uso da energia limpa e renovável aqui na nossa cidade. Quero agradecer especialmente aí a Paola, ao Daniel, ao Guilherme, que ficaram aqui conosco e participaram com perguntas. O pessoal que nos apoiou aqui da TV Câmara, muito obrigado, como sempre, pelo trabalho excelente que vocês realizam, e muito obrigado a todos que participaram e assistiram essa reunião, e muito obrigado por tudo e até a próxima.